muita gente hoje. Não achei que fosse dar tanta gente. Eu sou a Sara, eu estou no 7º semestre do curso de Cinema Audiovisual. E só de curiosidade, quem aqui nunca tinha visto o filme? Caramba, passado. Bom, eu botei bastante coisa para falar, então eu vou falar primeiro tudo que eu tenho para falar e depois a gente abre para as perguntas, certo? Pode ser que alguma coisa vocês tenham, eu acabe respondendo aqui também. Aí eu comecei a trazer animações aqui para o Cine Refluxo depois que, em 2016, o Levi Magalhães, que é da área de animação aqui do curso, ele trouxe Menino e o Mundo. E depois dele, ninguém mais trouxe animação. E quando ele tinha trazido Menino e o Mundo, foi uma inspiração muito grande para mim e outros amigos meus fazer o curso de animação da Casa Amarela. Aí, como ninguém mais tinha trazido, eu resolvi começar a trazer. Eu trouxe meu vizinho Totoro, que também é do Ghibli. Até que a Esbórnia nos separe, que é uma animação nacional, e Anomalisa, para poder falar de stop motion. E deu alguns frutos, né? Ano passado, acho que foi ano passado, que o Oziel trouxe o conto da Princesa Kaguya, que é outro do Ghibli, mas eu não pude vir no dia. E porque existe tanto um preconceito, tanto aqui dentro do curso como fora dele, com a área de animação. Então, acho legal trazer para lembrar que animação também é cinema e como uma amiga minha diz, cinema é animação, são quadros em movimento. Então, esse semestre eu trouxe A Viagem de Chihiro, que é o meu filme favorito da vida toda. Eu assisti no cinema no longínquo ano de 2003. Ele nunca mais saiu da minha cabeça. Eu lembro que eu estava descendo a escada rolante do Iguatemi, assim, hipnotizada. Meu pai estava falando alguma coisa, não estava nem eu estava só, meu Deus, esse filme. E ficou na minha cabeça um tempo, até que um dia a gente achou na lojas americanas o DVD do filme. Aí eu assisti ele por umas 2 semanas direto, assim, toda hora do almoço eu assistia. Tinha uns extras no DVD maravilhosos que mostram um pouco da produção, não fazia ideia de como é que se fazia animação, então foi muito legal. Eu lembro até que eu tinha uns 8 anos, então eu achei que o filme merecia uma parte 2, eu escrevi uma carta para a Europa Filmes, que foi quem fez o DVD do filme, para falar com o Miyazaki para ele fazer uma parte 2. Eu espero muito que minha mãe não tenha mandado essa carta, mas eu lembro que eu escrevi. Enfim, foi fantástico e tal. E eu amo muito, foi quase um segundo TCC quando eu reuni as coisas para fazer esse debate. Quando eu cheguei em 44 páginas no Word, eu disse, não, tá bom. Vamos começar a resolver isso aqui. Mas é um filme que foi lançado em 2001, tem 18 anos. E é um marco na animação mundial. No Japão, atraiu mais espectadores do que Titanic na metade do tempo. Foi o longa mais bem sucedido da história do cinema japonês até 2016, quando estreou Kimi no Na wa, Your Name, e aí bateu. Eles faturaram 228 milhões de dólares só no Japão, e no exterior foram mais 264 milhões. Foi o primeiro filme a ganhar tanto dinheiro antes de estrear nos Estados Unidos. É muito aclamado pela crítica, sempre é mencionado como uma das melhores animações que já foram feitas. Só uns númerozinhos curiosos. No Rotten Tomatoes tem 97% de aprovação. Está na posição 36 deles das 100 melhores animações. No Metacritic tem 96. Para o site isso equivale à aclamação universal. No IMDb tem nota 86. Está na posição 27 do top 250 filmes do site. Também está no 7º lugar da lista dos 50 filmes que você deveria assistir até os 14 anos do British Film Institute. Não sei falar inglês. Em 2016, foi eleito o 4º melhor filme do século XXI. E também foi nomeado o 2º melhor filme de animação do século XXI até agora, em 2017, pelo New York Times. E é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Foi indicado a 54 prêmios ao redor do mundo. Desses ganhou 35, vários de melhor filme, melhor animação, alguns de som, outros de roteiro. No Oscar japonês, que são os prêmios da Academia Japonesa, ganhou melhor filme e melhor canção original. Ganhou o Urso de Ouro em Berlim de melhor filme. Ele dividiu o prêmio com Domingo Sangrento. E foi um evento, assim, um monte de gente ficou indignada porque um desenho animado ganhou o Urso de Ouro. Eles achavam que não tinha precedente, que era um absurdo. Mas, em 1951, Cinderela tinha ganho o Urso de Ouro também. Foi o primeiro e até o momento o único filme de língua não inglesa a ganhar o Oscar de melhor animação.
Foi o segundo Oscar de melhor animação a ser dado, porque o prêmio só começou em 2002. E antes disso, só tinha os prêmios honorários. Também é o filme mais longo até hoje a ganhar, né? O filme tem 2 horas. E na época concorreu com Era do Gelo, Lilo e Stitch, Spirit, Corcel Indomável e Planeta do Tesouro. Só os filmes top. E o Miyazaki não foi receber o prêmio. Ele não foi para a cerimônia do Oscar porque foi em 2003, foi quando estava rolando a guerra do Iraque. E o Miyazaki, ele é um pacifista declarado, então ele resolveu não ir. Mas em 2015 ele foi homenageado pela Academia, e ele foi dessa vez, né, governo Obama, eu acho. Mas também foi por causa dessa visibilidade do Oscar que o filme chegou tão longe. Foi assim que veio passar aqui no Brasil, primeiro em festivais, depois nos cinemas, mais ou menos como aconteceu com O Menino e o Mundo, que quase ninguém conhecia e passou no Oscar, pronto. Todo mundo queria ver O Menino e o Mundo. E ainda é muito influente na cultura pop. Agora, em 2017, saiu um jogo que chama Little Nightmares, não sei se alguém conhece. E o jogo é totalmente a viagem de Chihiro, não dá pra dizer que não tem nada de parecido. E é um filme do estúdio Ghibli, que é um estúdio bem famoso, falando em termos mundiais, né? O Miyazaki é um dos cofundadores, e eles produzem pouco comparado a outros estúdios maiores que a gente está acostumado. Eles levam mais ou menos uns 2 anos para sair um filme. O ano que saiu 2 filmes, acho que foi 2013. E todos são filmes muito premiados. Alguns mais famosos ainda passam no Discovery Kids, no Telecine. Fazer animação já é dar a cara a tapa no Japão, então é bem pior. Mas o Ghibli é um grande exemplo no setor, porque eles concedem vários benefícios aos funcionários. Eles tentam contratar um número igual de homens e mulheres e não distinguir a pessoa pela nacionalidade. Eles só pedem que você tenha um nível razoável de japonês. Dos outros fundadores do estúdio, o Toshio Suzuki também ainda é vivo, mas o Isao Takahara faleceu no passado. Então foi um choque de realidade assim para todo mundo, porque é uma geração de animadores que está indo embora, infelizmente. E Chihiro foi o 12º filme do estúdio. E foi dirigido pelo Hayao Miyazaki, né? Ele tem 78 anos, é japonês, ele se formou em ciências políticas e economia. Depois foi que ele foi para o cinema. Ele virou um grande nome, roteirizou e dirigiu vários filmes do estúdio, incluindo Chihiro. E primeiro ele trabalhou em seriados, depois foi que ele enveredou para os filmes. Ele é um cara genial, ele é super sensível. Todos os filmes dele são sucesso de crítica e bilheteria. Ele vive se aposentando. Ele teve uma vez que ele se aposentou, ele voltou, ele fez mais 2 filmes. Ele passou mais uns 4 anos aposentado e ele voltou outra vez. Aí faz parte do processo dele já, mas faz uns 10 anos que ele se aposenta e volta. Ele só vai realmente parar quando ele morrer. Mas isso tudo foi porque depois de Princesa Mononoke, que foi o filme que ele fez antes de A Viagem de Chihiro, ele começou a ter uns problemas de saúde, sentiu um esgotamento físico e psicológico. Quando eu trouxe meu vizinho Totoro, ele tinha acabado de recrutar animadores para fazer Boro, a Lagarta, que foi um curta-metragem que ele fez para passar no Museu Ghibli lá no Japão. Infelizmente não tem na internet para ver. E saiu ano passado. E ele tinha, inclusive, muita resistência a usar 3D. Ele não gostava. Ele só deixava 10% do filme no máximo com 3D, porque ele achava que roubava muita cena. Mas depois ele admitiu que ele tinha ideias que não poderiam ser realizadas à mão, que ele ia precisar do 3D. E Boro foi feito 100% em CGI. Parece que agora ele está trabalhando no último filme dele, que é o Como Você Vive, que está previsto para sair em 2021 ou 2022. E também no filme do filho dele, que também vai sair pelo estúdio Ghibli. Ele diz que ele tenta parar, mas ele tem um desejo insaciável de fazer filmes e inspirar as crianças. A grande maioria dos filmes dele são protagonizados por mulheres. Elas sempre são fortes, independentes, elas saem da zona de conforto, mas elas não largam os seus valores. Ele diz que muitos dos filmes dele têm garotas fortes, corajosas e autossuficientes, que não pensam 2 vezes em lutar pelo que acreditam com todo o coração. Elas vão precisar de um amigo ou de um apoiador, mas nunca de um salvador. Qualquer mulher é tão capaz de ser um herói quanto qualquer homem. E como ele está há um tempo já na indústria, 78 anos ele já tem, então ele é muito influente. Existem muitos estudos sobre o modo dele de fazer filmes, de contar histórias. O mais recente foi um documentário que fizeram de 10 anos com Miyazaki. E Chihiro foi o 6º longa que ele dirigiu dentro do estúdio. E é um filme um pouco difícil pra gente que é ocidental se não tiver um pouco acostumado com o cinema japonês.
Não só porque ele é complexo, mas ele também é bem contemplativo. Tipo, no começo, aquela parte do parque tem alguns segundos só para você ver a água pingando do bebedouro. É muito poético. Ele tem um ritmo diferente. Acontece um monte de coisa, você olha no relógio, só tem 30 minutos de filme. A gente se acostuma também a ter regras muito bem definidas que não são quebradas na narrativa. E aqui é justamente o contrário. As regras existem, mas se o personagem vai por um caminho que ele vai precisar quebrar as regras vão ser quebradas. E isso não atrapalha a que a gente chama suspensão da descrença, que, resumindo, é comprar a ideia. Tudo que o filme joga pra gente, a gente aceita. O sem rosto, ele faz ouro. Massa. Ele devora pessoas. Maravilha. Elas não morrem enquanto estão dentro dele. Show. De nenhum modo isso incomoda. Isso parece fazer muito sentido com o que ele oferece. Ele sabe até onde a gente acha plausível. Porque o limite da suspensão da descrença é o ridículo. Que é quando você fala, não, peraí. Que quem assiste Game of Thrones, assim como eu, é um negócio que acontece bastante. Mas, voltando para essa questão do estranhamento, ela foi muito grande nos Estados Unidos. Lá, várias coisas tiveram que ser explicadas na dublagem em inglês. Tipo, quando aparece a casa de banhos, tem uma fala de, isso é uma casa de banhos, é assim assado. Porque eles não faziam ideia do que era aquilo. E Miyazaki sempre deixa claro que o filme dele é um filme japonês. Ele não liga se as pessoas não vão entender, se elas não vão gostar. Ele não fornece explicações necessárias porque ele não quer acabar com a magia. Assim como ele também evita colocar as opiniões de um homem adulto em filmes que ele está destinando para crianças. E a questão da dublagem em inglês de Hiro é muito engraçada, porque foi só depois do filme passar na França que o pessoal nos Estados Unidos começou a querer que o filme fosse para lá. Mas não tinha nenhuma empresa que distribuísse os filmes do estúdio Ghibli nos Estados Unidos. Porque quando eles mandaram, acho que Castelo no Céu, a empresa que tinha comprado os direitos alterou o filme. Eles reeditaram, mudaram o nome de personagens, mudou a mensagem do filme. Eles falaram que sempre foi muito fã do Miyazaki. Ele dizia que quando o pessoal da Pixar estava muito sem inspiração, ele ia lá e passava um filme do Miyazaki para o pessoal ver. E ele chegou aí para o Japão mostrar aquela primeira animação da Pixar, que são o Luxor Jr., que são as duas lâmpadas e as bolas, para o Miyazaki mesmo, o Miyazaki não gostando de 3D, e eles ficaram amigos. Aí, conversando, o Lasseter decidiu ir atrás. Foi um pouco difícil, porque a Disney não queria muito, mas o Lasseter insistiu, eles entraram com uma proposta. Tal hora a DreamWorks também entrou, então a gente tinha duas grandes empresas disputando o Estúdio Ghibli. E não só a amizade do Lasseter favoreceu a Disney, como eles também fizeram uma proposta diferente. O Toshio, que é o outro fundador, ele disse que ao longo dos anos muitas empresas fizeram várias propostas, mas quando a Disney chegou, ela falou, a gente quer todos os filmes, mas a gente não vai mudar absolutamente nada. Aí ele falou, não, agora sim. Essa é uma proposta boa. E isso, obviamente, tornou os filmes mais acessíveis para a galera do Ocidente. Aí o Lasseter foi quem supervisionou a dublagem, e ele foi muito cuidadoso com todo o processo, porque eu não sei se todo mundo é ligado nisso, mas nos Estados Unidos eles são muito bons em voz original, que é quando você grava a primeira voz do desenho, mas para a dublagem eles não são. Sim, então o Lasseter ele se preocupou muito com coisas que, assim, para a dublagem são óbvias, tipo as palavras encontrarem com o movimento dos lábios. Enfim, ficou muito bom a dublagem em inglês, foi bem elogiada também, mas não foi tudo tão maravilhoso, porque o Ghibli ainda estava meio assim com isso, então eles não deram muitos direitos de merchandising para a Disney. A Disney também não investiu muito não, então a publicidade do filme foi bem reduzida. Tinha uns boatos que ia rolar uma parceria entre Disney e Ghibli, eventualmente algum filme feito pelos dois, mas como o John Lasseter saiu por causa dos escândalos que ele se envolveu, esse elo entre Ghibli e Disney meio que morreu, então a gente não sabe como é que vai ser isso. Mas, bom, o filme tem várias camadas, muitas questões, inclusive muitas que são recorrentes dos filmes do Miyazaki. O principal tema que o filme traz é o conflito da tradição com a modernidade. Existe um medo da cultura japonesa ser esquecida, eles acham isso perigoso. Com a Chihiro, ele queria informar as crianças da riqueza da cultura japonesa. E ele tem muito amor pela cultura dele, Miyazaki, mesmo ele dizendo que por um tempo ele não tinha, tanto que os primeiros filmes dele ele acha que já tem um viés muito europeu. Então, o filme tem muitas críticas ao contemporâneo e exaltação ao tradicional. É um tema muito discutido no Japão, essa questão da cultura morrer pelo progresso. Começou lá pela Era Meiji em 1867 a 1912 e depois continuou com a Segunda Guerra Mundial.
Isso é retratado até em Memórias de uma Geisha. E até no título ele se refere a isso, que é Sento Chihiro no Kamikakushi. E eu não falo japonês, gente, isso é a internet que disse. Mas Kamikakushi teria um significado de morte social, de desaparecimento temporário do ser humano, que seria baseado em lendas de deuses que levavam as crianças embora. E tem vários jogos de palavras parecidos com esse no filme. E esse conflito de gerações na tela vira um conflito de dois mundos. É algo que atravessa muito Miyazaki. E assim como em Totoro, é muito forte a presença do folclore shintoísta, que ele não trabalha com uma religião em si, ele trabalha muito com uma conexão entre as pessoas e a natureza. Em Totoro, ele leva isso para um lado mais pessoal. Em Princesa Mononoke é de um jeito mais histórico, em Chihiro ele dá um jeito de misturar os dois. Começando pelo parque onde a Chihiro e os pais dela chegam. Primeiro que eles têm um carro super moderno, as roupas no estilo bem europeu. E o parque, naquela hora que ele para a primeira vez, aquele negócio de madeira é o torii, que é tipo, como se significasse que ali perto tem um lugar sagrado. Depois aquela estátua que assusta ela é a estátua de um deus protetor dos viajantes. Então o parque foi construído próximo a um lugar sagrado, que foi negligenciado pela sociedade, e agora o parque está em ruínas. É o Japão em ruínas, o Japão antigo em ruínas. E depois de comerem e se fartarem, eles viram porcos consumistas. Punidos pela ganância, que é uma coisa que está sempre presente no filme também. Os excessos que acontecem no filme não trazem nada de bom para ninguém. O consumismo radical vai contra todos os valores tradicionais. A comida é outro tema muito presente nas obras do Miyazaki, é que ela tem uma certa dualidade. Ela tanto representa a ganância e a gula, como ela representa a purificação. E no mundo espiritual a gente tem uma gama enorme de criaturas, de deuses. Em uma cena você conta fácil uns 20, 30, que são totalmente distintos. Todos são muito ligados à natureza, porque o Miyazaki conta que para os avós dele, os kamis, os deuses estavam em tudo. Nas árvores, nos animais, na água, em tudo que tivesse vida, existia um deus ali. E através da jornada da Chihiro, esse Japão antigo e o novo se encontram, e ela se torna um meio termo. Ela constrói uma nova identidade com o que ela era e o que ela se tornou. Que é basicamente isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer que uma coisa é mais válida do que a outra, mas que pode existir um equilíbrio, especialmente porque a tradição é muito frágil. Então, nostalgia e esperança na figura da Chihiro. Isso também é muito presente no shintoísmo. Não existe nada nem 100% mal, nem 100% bom. As duas coisas existem em um ser só. É um princípio muito usado também nos personagens. A casa de banho, muito espiritual, também associou algumas coisas do capitalismo, mas ela ainda é mais apegada ao tradicional. Mas nem tudo que é moderno é necessariamente ruim. O trem funciona com a ligação desses dois mundos. Ele vem com a era da modernidade, ele é o símbolo da Revolução Industrial, mas ele traz essa ideia de fuga, e a própria Chihiro, ela está ali representando tudo que o mundo moderno tem de ruim. Então, nada nem é 100% bom, nem 100% ruim. A casa de banho também seria inspirada nos rituais de solstício em que os aldeões invocariam os deuses para os banhos. Assim, eu não entendi bem, mas acho que como tem a ver com água, provavelmente é algum tipo de ritual de purificação. E lá também é muito explorado o trabalho coletivo. É outro valor que a história trata também. É a união de todo mundo que trabalha, que faz com que aquele lugar funcione. Enfrentar os eventos coletivamente é o que faz... ajuda eles a salvar o Deus Rio, por exemplo. A Chihiro não ia conseguir tirar aquilo tudo dele sozinha. Precisa de uma multidão de gente para conseguir salvar ele. E também para parar o sem rosto. Apesar dela fazer a maior parte sozinha, ela ainda recebe ajuda. E as pontes e os túneis também são bem recorrentes nos filmes. No shintoísmo seriam vistos como pontos de cruzamento entre o mundo humano e o mundo dos espíritos. É onde ela e o Haku se encontram as primeiras vezes. Eles se encontram a primeira vez na ponte. Depois ele fala, me encontra na ponte. Ah, isso aqui é a ponte. As memórias e o nome também tem muito poder. O Haku perde quem ele é porque ele perde as memórias dele. E conforme ele vai se lembrando das coisas, é que ele vai evoluindo como personagem, porque as memórias dele faziam parte de quem ele era. Parece que na cultura japonesa tinha essa crença que quem tinha poder sobre o seu nome tinha poder sobre você. É por isso que a Yubaba rouba nomes. Isso me lembrou um pouco no catolicismo, quando a gente vê umas coisas sobre exorcismo e tal, que tem que saber o nome do demônio para poder ter poder sobre ele, para poder expulsar o demônio. Então, quando o nome da Chihiro é roubado, é praticamente a morte dela. A Chihiro, como ela era, morreu. Ela vai ter que ressurgir de um modo diferente. Tem referência a Totoro com
aquele que chama o Deus Nabo, né? Que é tipo um nabo. Depois que eu fui perceber, eu vendo o filme pela milionésima vez que eu percebi que ele era um nabo. Também tem no quarto do bebê tem uma almofada que tem um gatinho preto. Aquele gatinho preto está em Serviços de Entrega da Kiki, que é outro filme do Miyazaki. E provavelmente tem várias outras coisas também. E a gente tem a Chihiro como protagonista nessa busca por uma identidade que ela perde. Assim como o Japão procurando o equilíbrio entre a modernidade e o passado. No começo ela é tudo aquilo que tem de ruim na modernidade. Ela é mimada, ela é cheia de vontade, não sabe fazer nada sozinha. Mas quando ela vai se conectando com o mundo espiritual, isso vai mudando. Ela se torna corajosa, independente. É graças ao trabalho. Quando ela é obrigada a resolver as situações por ela mesma, acaba que ao invés de ela recuperar quem ela era, ela se torna algo novo. Tipo, a cena que ela desce a escada super medrosa, descendo de pouquinho. Aí tá a hora ela tá atravessando um cano de boa, assim, tipo, ela nem demorou pra pensar em ir até a escada atravessando o cano. Aí sobre ela, o Miyazaki diz que ele criou uma heroína que é uma garota comum, alguém com quem o público pode simpatizar. Não é uma história em que os personagens crescem, mas uma história em que eles recorrem a algo que já existe dentro deles, trazidos pelas circunstâncias particulares. Eu quero que os jovens vivam assim, e eu acho que eles também têm esse desejo. E ela é bem diferente da maioria dos protagonistas do Miyazaki, porque a Kiki, por exemplo, apesar dela ser mais ou menos adolescente, como a Chihiro ela tá entrando na vida adulta super confiante, super independente, indo atrás dos desafios. A Sango é uma heroína. Sango é a protagonista de Princesa Mononoke. E apesar de parecidas, elas passam pelas situações de modo diferente. Até porque a Kiki, que é a mais parecida com a Chihiro no universo do Miyazaki, ela é o elemento sobrenatural entrando no mundo humano. A Chihiro é o contrário, ela é o elemento humano entrando no mundo sobrenatural. Toda a jornada dela é uma passagem para conectar esses dois mundos. E todas elas são muito fortes e puras desde o começo. Nenhuma delas está entrando na adolescência. Elas já eram mulheres incríveis. A Chihiro tem que se provar para chegar nesse nível. E nesse filme, o Miyazaki teve um co-diretor que era o Ando, se não me engano. E isso acabou refletindo um pouco a influência dele no desenvolvimento da Chihiro, porque as personagens do Miyazaki geralmente são muito certas de quem elas são, do que elas querem. E a Chihiro não, ela é cheia de dúvidas. Foi o Ando dizendo que ela devia ter dúvidas por muito mais tempo, ela tinha que ficar incerta. Então foi muito conversado quando seria o momento de transformação dela. Acabou que o divisor de águas dessa transformação foi a situação com o sem rosto, que ficou refletido nas cores, inclusive, porque antes é tudo muito vermelho, dourado, marrom, são espaços fechados. Depois ela vai para azul, ela está ali no meio, entre o céu e o mar, tudo azul, representando a purificação que ela passou. Tem o teste final dela, que é saber se os pais dela estão no meio daqueles corpos. Eu me arrepio toda quando ela fala que eles não estão lá. E é interessante pensar que mesmo que eles estivessem ali, eles não seriam os pais dela. Porque o Haku fala, eles esqueceram que eles foram humanos. Eles não sabem quem eles são, não sabem o nome deles. E o filme é sobre isso, é sobre essa identidade. Então, se os pais da Chihiro estivessem lá, eles não estariam lá. E no final, mais ou menos como Totoro, a gente se pergunta se aquela jornada foi real. E é muito hollywoodiano a gente achar isso. Por que a jornada não foi real? Só porque ela é uma criança. Sabe? Aí o prendedor de cabelo dela brilha, dá um barulhinho de sininho e você fica, foi real sim, mano. A gente tem o Haku, que é essa voz da ração pra Chihiro em razão. Em momentos que ela tá muito nervosa, ele coloca ela pra cima e ele orienta, você vai fazer assim e assim. O nome dele, o Nigi Hayami, parece que é por causa de um guerreiro lendário que seria Nigi Hayari, que deixa mais clara ainda a relação dele com o Japão antigo. É outro personagem que teve o nome e a identidade roubados, mas ele foi por um motivo diferente da Chihiro, ela caiu ali. Ele não, ele foi ganancioso, ele foi fisgado por essa ganância de ser mais do que quem ele era. Provavelmente um conflito de identidade, que ela fala que o rio foi aterrado. Então, assim, a natureza foi aterrada, ele ficou, e agora? Quem é que eu sou? O que é que eu faço? Mostrando um pouco do Japão, que é encantado pelo progresso, que acaba prejudicando. Quando a Chihiro liberta ele, é como a consolidação dessa união entre o mundo humano e o mundo espiritual, por o que eles sentem um pelo outro. A gente tem a Yubaba, que já é uma figura mais complexa. Ela é inspirada em uma personagem do estúdio de um filme que não foi feito, e de uma figura que chama Yamauba, que seria uma figura lendária de uma mulher velha, de cabelos longos e brancos, feia, com um sorriso que ia de orelha a orelha.
Mas elas também não eram associadas só a monstros, elas eram muito associadas à maternidade, algumas delas foram mães de heróis. Um deles, inclusive, parece que lembra o bebê do filme. E ela já é uma representação do capitalismo influenciando o Japão. Enquanto a casa de banho é toda simples, no estilo super japonês, você chega naquele andar dela e já é uma versão europeia de tudo. E só ela tem assim, ninguém mais tem esse lado ocidental ali na casa de banho. E ela reina por cima de todas essas pessoas simples que trabalham duro, quase uma exploração. Tanto que o Kamaji se define como o escravo das caldeiras. Mas ela também não é de todo mal, como eu disse, os personagens são bem ambivalentes durante o filme. Então, mesmo ela sendo uma megera, ela ainda tem o bebê dela pra cuidar, ela ainda tem essa promessa que ela fala que quem pedisse emprego pra ela ia dar. E a gente tem o Sem Rosto, que é a figura mais misteriosa e complexa do filme. Não tem nada e ninguém como ele. A Yubaba fala dele como se ele fosse uma praga. Ela fala, olha o que a tua ganância trouxe. E ele tem essa característica meio de sanguessuga. Ele absorve, ele aprende, aí depois ele aplica. Eu vi em vários lugares na internet dizendo que a parte do Deus Rio era encheção de linguiça. Mas se não fosse o Deus Rio, o Sem Rosto não ia pensar, esse povo gosta de ouro. Então, é importante para a evolução dele. Ele tenta entrar no coração das pessoas, mas ele não sabe como. Ele passa o filme todo querendo conquistar a Chihiro, se aproximar dela e acaba indo por um caminho errado. Ele absorve coisas ruins, é corrompido e se torna um monstro.